Dando sequência à programação oficial da Conferência Internacional CAL 2025, solicitamos a todos que desliguem seus celulares e retomem seus lugares. A Conferência Internacional CAL 2025 tem o patrocínio diamante do Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas, SEBRAE, e da Caixa Econômica Federal, Caixa. Patrocínio ouro da Graphisoft, Archicad, MTech, Lenovo e TotalCAD. E patrocínio bronze da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, BIM Fórum Brasil, Rio Books e Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, IBAP. Contamos também com a parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. Iniciaremos a próxima palestra com o tema Arquitetura como Solução, conduzida por Avelino José. Além de ser arquiteto e urbanista, também é o atual presidente da Ordem dos Arquitetos Portugueses, cargo que assumiu em outubro de 2023, com uma trajetória marcada por atuação em políticas públicas e planejamento urbano. Foi secretário executivo da Área Metropolitana do Porto, 2013 a 2017, e administrador da STCP, 2018 a 2021. Além de atuar exclusivamente com entidades públicas nas áreas de planejamento e mobilidade. Formado em 1995 e doutor pela Universidade do Porto. Tem passagem pela Universidade de Bath e pós-graduação em Barcelona e doutorado na Universidade do Porto. Fundador do Escritório Oval, com trabalhos publicados internacionalmente e professor universitário desde 2001. Peço, por favor, que o Avelino faça uso da palavra. Por gentileza, convido ao palco. Sim. Antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigado ao COBR pelo convite. É um prazer meu estar aqui pela primeira vez em Brasília, cidade de arquitetos. Era uma falha que estava das minhas rotinas e perante um público brasileiro. Vou tentar falar relativamente pausadamente para que o meu português de Portugal possa ser compreensível, porque também, às vezes também sinto que há alguns o português do Brasil também para nós às vezes é um bocadinho difícil, mas partilhamos a mesma língua. Vou tentar ser breve e trago-vos aqui uma breve apresentação. O meu papel neste momento é como Presidente da Ordem dos Arquitetos Portugueses, portanto, que é a entidade que representa todos os arquitetos portugueses. Portanto, tenho uma grande responsabilidade, tenho grandes arquitetos portugueses que represento, com grande currículo. E nós temos insistido muito numa marca que é a arquitetura como solução, como valorização da própria arquitetura. E, portanto, vou tentar de forma pausada estabelecer aqui alguns princípios, algumas preocupações daquilo que se passa do enquadramento da arquitetura em Portugal, para que possam também acompanhar e, de certa maneira, também refletirmos em conjunto. E é muito interessante fazer isso dentro de um país de língua portuguesa e, nomeadamente, no Brasil. Queria começar por dar uma nota muito particular. Nós temos neste momento em Portugal, também eu, enquanto Presidente da Ordem dos Arquitetos Portugueses, represento muitos arquitetos brasileiros, porque tem havido um aumento muito significativo de arquitetos do Brasil que têm vindo a trabalhar em Portugal, fruto também de parcerias existentes entre as respectivas instituições, nomeadamente entre o CAL e a Ordem dos Arquitetos. Bom, então falar-vos primeiro, de forma muito breve, sobre qual é que é o contexto da arquitetura portuguesa. Muitos de vocês já conhecem, mas um aspecto que nos parece particularmente importante. Desde logo, a arquitetura portuguesa tem qualidade,
e tem reconhecimento internacional. Temos uma tradição arquitetónica muito sólida e temos importantes nomes, não só a nível nacional, como também a nível global. E destaco um facto que também é coincidente com o Brasil, que é que temos 2 Pritzkers, não é? Que é o Álvaro Cisa Vieira, que muitos de vocês com certeza conhecem, ou se não quase todos, e o Eduardo Souto Moura, ambos galardoados. O Cisa Vieira na década de 90, o Eduardo Souto Moura já no século XXI. Depois possuímos também outros arquitetos, vários outros arquitetos, ainda em ação, ou seja, ainda em atividade. Aliás, o Cisa e o Souto Moura ainda estão em atividade permanente, apesar dos 92 anos do Cisa, como o João Luís Carrilho da Graça, o Gonçalo Birne, o Aires de Mateus e muitos mais. E também começa a surgir uma nova geração emergente, aí mais ligada a coletivos, já menos em arquitetos de autor, mas também que surge de arquitetos portugueses que tentam, com dificuldade, dar cartas também, não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional. Depois também temos outra coisa muito interessante, que é, temos muitos projetos contemporâneos portugueses, em Portugal e alguns fora de Portugal, que têm visibilidade internacional e que são reconhecidos, nomeadamente, pela combinação entre tradição, tecnologia e inovação. É um aspecto interessante que Portugal acaba por ter muito essa marca, de conseguir combinar esses 3 aspectos. Dentro também das tendências, há aqui algo que gostava de chamar a atenção. Em Portugal como no mundo, mas em Portugal, na arquitetura portuguesa, com alguma ênfase, surge cada vez mais a questão, por um lado, da sustentabilidade, da reabilitação. Aqui também se usa a palavra retrofit, pelo menos, não é? Nós usamos mais o termo reabilitação. E da inovação. Há uma forte aposta na reabilitação em Portugal, nomeadamente naquelas grandes cidades. Já ouviram falar, Lisboa, Porto, Coimbra, também Braga, aquelas que têm centros históricos fortes, ou seja, que têm um grande património histórico, com uma renovação do edificado existente e uma adaptação de estruturas antigas. Isso acontecido ao longo dos anos, mas aconteceu com particular aceleração e com particular força no século XXI, o que levou, por vários motivos, teve a ver também com o investimento nacional e internacional, apesar das crises, ou até no rescaldo das crises internacionais, mas também muito com o investimento internacional. Vemos que muito investimento europeu e mundial está a acontecer em Portugal. Procura de Portugal, o facto do mundo estar mais perigoso em alguns locais. Por exemplo, o Norte da África, no momento em que aconteceu alguns problemas no Norte da África, notou-se que Portugal acabou aí há 20 anos atrás, começar por ser um destino preferencial. Aumentaram as rotas também aéreas com as companhias de low cost, e isso fez uma grande transformação nas grandes cidades portuguesas. Depois, outro aspecto que é muito importante é a aposta na inovação, não é? A indústria da construção tem vindo crescentemente a usar cada vez mais ferramentas digitais, não apenas o BIM, destaco o BIM, porque, enfim, hoje em dia já estamos mais na conversa da IA, não é? Mas não vou por aí. Mas, acima de tudo, para facilitar a concepção, a colaboração e a execução de projetos mais complexos. Embora, nesse aspecto, Portugal, nos números e na realidade, não seja dos países, no contexto da Europa, que esteja mais avançado relativamente, por exemplo, à tecnologia BIM. Mais até comparado com os mercados asiáticos e mesmo comparado com os grandes centros urbanos do Brasil, a informação que temos é que ainda temos trabalho para melhorar. Por outro lado, e sim, a indústria tem apostado muito numa adoção crescente de materiais inovadores, ou seja, a exploração de abordagens construtivas que equilibram os aspectos estéticos, os aspectos dinâmicos de concepção, criativos, a funcionalidade e muito pela sustentabilidade. Isso é uma marca que acontece em quase toda a Europa, ou seja, a sustentabilidade tem que estar presente até como marca de venda, ou seja, no mercado imobiliário, mas sim como referência de qualidade arquitetónica nos projetos de arquitetura dos próprios ateliês, das empresas e, portanto, dos projetistas. O que é que acontece? Temos visibilidade na arquitetura. Isto para explicar de que maneira. É quase impossível, nós diríamos, contar a história da arquitetura nos últimos 50, 70 anos, história da arquitetura contemporânea, sem referir o papel dos arquitetos portugueses ou da arquitetura portuguesa, em diferentes momentos.
poderíamos dizer que também, curiosamente, o Brasil tem aí um motivo de comparação. Mas há poucas atividades profissionais parecidas com a arquitetura, nomeadamente em Portugal, que possam dizer o mesmo. Não sei se os advogados, ou mesmo os médicos, ou outras profissões, conseguem dizer que têm tantas figuras internacionais marcantes que constam dos principais livros mundiais de referência das suas áreas, como tem a arquitetura. Isso significa que a visibilidade da arquitetura portuguesa é muito grande no país, dentro, mas também fora, não é? Para quem investiga e para quem acaba por também notar que se criou uma recente tendência que vocês aqui em Brasília conhecem, que é que começa a haver roteiros turísticos e roteiros de pesquisa da própria arquitetura portuguesa. Ou seja, já temos um ativo, quase como um ativo económico, em que as pessoas vão a Portugal, não só para visitar o património, ou seja, aquela visita de roteiro patrimonial do centro histórico, de ver aquilo que são movimentos ou estilos mais classizantes, mas também roteiros de visita da arquitetura contemporânea, para verem obras de arquitetos contemporâneos portugueses e não portugueses, também internacionais, que vão fazendo obras também em Portugal. Depois temos tido outro aspecto, que é os escritórios portugueses têm ganho maior presença internacional, contribuindo para reforçar o perfil criativo no país, e obviamente que isso tem muita influência do facto de termos pelo menos 2 Pritzkers e arquitetos premiados, o que acaba por ser algo interessante e abre algumas portas para uma nova geração de arquitetos ou gerações intermédias. Com a minha idade, eu já estou quase a chegar a sénior um dia destes, mas ainda estou com alguma saúde para ir fazendo algum trabalho, mas nesta geração que a gente chama às vezes de meia-idade, mas já a descair, mas também nas novas gerações, e vão já ver que eu tenho aí um slide com os números dos arquitetos portugueses. Mas a internacionalização, se me permitem, a internacionalização é uma das grandes dificuldades que têm os arquitetos portugueses. Isto porque podemos ser considerados dos melhores do mundo na arquitetura mundial, ombreamos com os maiores nomes do mundo, mas acabamos por não ter as mesmas oportunidades e a mesma facilidade de entrada em mercados internacionais, nomeadamente nos contextos daquilo que são os grandes desenvolvimentos económicos, mercados asiáticos e até mercados centro-europeus. Deixa-me só andar, a ver se não tardo muito. Mas não são tudo virtudes, não é? Também tem problemas. E os arquitetos e os brasileiros que vão para Portugal trabalhar em arquitetura descobrem-nos rapidamente. Quais são os maiores constrangimentos que nós temos? Apesar de termos muita qualidade no nosso trabalho, as condições de trabalho e os níveis remuneratórios não são assim tão altos. Eu devo-vos dizer que Portugal tem grandes problemas neste momento de habitação, escassez de habitação, e tem uma burocracia tremenda, não é? A burocracia é um assunto mundial, não é? Não dava para estarmos aqui uma tarde a falar disso. Mas sim, e então os políticos portugueses têm criado programas políticos relativamente ao urbanismo que se chamam Simplex. E eu vou em cima e vou dizer, vocês não estão a fazer um Simplex, não fazemos um complexo, porque acaba por ficar tudo igual. Mas pronto, mas apesar da qualidade, e isso, como demoram muito tempo os projetos, a remuneração acaba por não ser compensatória, porque os trabalhos de arquitetura demoram muito tempo, têm muita complexidade, tecnicamente são muito complexos. Fazer um projeto de arquitetura hoje é bastante mais complexo de fazer quando eu acabei o curso. Eu acabei na década de 90. E isso aumenta também os custos. Depois temos outro aspecto que também é interessante, que é as nossas escolas de arquitetura são muito boas e são muito conceituadas, e portanto os nossos arquitetos também são muito aceitos em todos os ateliês do mundo. Portanto, eles facilmente se metem no avião e vão trabalhar para o outro lado, onde os níveis remuneratórios são melhores. Portanto, temos muita imigração entre os arquitetos. Ou seja, os arquitetos portugueses imigram mais do que outras profissões de jovens portugueses. Isso cria-nos um problema com os jovens. Pressões do mercado, há escassez de técnicos, isso dificulta o ritmo e a qualidade dos investimentos em Portugal e a execução das obras. Nós temos grandes obras públicas e precisamos de as fazer e estamos com falta de técnicos também. E depois o resto vocês já conhecem. A nova ordem mundial, os problemas mundiais têm provocado um aumento dos custos materiais, uma volatilidade do mercado muito grande, inflacionista. A Europa não gosta da inflação. A América do Sul está mais habituada à inflação que a Europa. A Europa não gosta e está, neste momento, nesta década, a confrontar-se com este aspecto. Isto, na construção, é imediatamente. A gente faz um orçamento, planeia fazer e depois, quando vai haver passado uns meses, o orçamento já não cumpre.
e isso estraga todo e depois a burocracia começa. Já não cumpre tudo que é o contrato, enfim, volta tudo para trás. E depois a regulação. A diretiva europeia tem o princípio da livre circulação de mercados e pessoas e bens e, portanto, deve ser tudo livre. O que é que cria? Cria que não há tabelas de mínimos, não há regras muito presentes, então cada um faz às vezes o que quer e isso provoca que haja muito dumping portanto, nós temos alguma falta de regulação e de incentivos acima do normal. Bom, dentro do contexto, e para quase passar à frente, só para vos dar neste quadro, simplificando assim em 3 números, que eu acho que podem ser interessantes para vocês refletirem. Comparação entre o ano... Para dados concretos, eu trouxe aqui os anos 2012 e 2022. Acho que 2022 ainda está relativamente próximo. Os 2024 que temos do Conselho dos Arquitetos Europeus ainda não é tão claro. 2022 permite fazer esta leitura boa. Na Europa, tínhamos em 2012 548 mil arquitetos. Eu creio que o Brasil tem 230 mil, não é? Pronto, toda a Europa junta tem 548 mil arquitetos. E em 10 anos cresceu, em 2012, em 10 anos cresceu 12%. E, portanto, passou a ter quase 620 mil arquitetos na Europa. Atenção, há países na Europa com muitos arquitetos e Portugal é o que tem o rácio maior, a par da Itália. Em Portugal, nós, em 2012, tínhamos 19 mil arquitetos inscritos na Ordem dos Arquitetos. Passado 10 anos, aumentamos 50%, ou seja, quase duplicamos. De 19, levamos ali quase com mais 10 mil, ou seja, mais quase 49%. Portanto, 28 mil arquitetos. O que é que isto acontece? Está a haver um crescimento exponencial dos arquitetos em Portugal. Significa que os jovens procuram os cursos de arquitetura, gostam da profissão e procuram, continuamos a crescer em número de arquitetos mais do que ao longo dos anos. Ou seja, o crescimento, para vocês terem ideia, eu concluí na década de 90, o meu número é o 6 mil. E, portanto, já vai no 30 mil à data de hoje. Portanto, tivemos um crescimento muito grande do número de arquitetos. Depois vamos ver as questões de género, não é? Aqui pus aqui o aspecto das mulheres, porque é um número sempre interessante para nós conhecermos. Ora bem, na Europa, em 2012, entre todos os arquitetos, 36% eram mulheres. Eu creio que os números no Brasil das mulheres são superiores, nos arquitetos. Não tenho memória, mas ouvi dizer que há mais mulheres do que homens como arquitetos. Fiquei surpreendido. Parabéns às mulheres nesse aspecto. E em 2022, na Europa, já estavam nos 46%, quase a equilibrar. Portugal também teve uma relação de equilíbrio, passou de 43% por 46%. Atenção, há aqui um aspecto interessante que é, existe uma feminização, ou seja, uma maioria de mulheres nas escolas de arquitetura. A entrada para os cursos de arquitetura, geralmente nas turmas, costuma ter agora, atualmente à data de hoje, mais mulheres do que homens. Portanto, haveremos de ter uma tendência também de, provavelmente, ou pelo menos de chegar aos 50-50, aos quais já estamos muito perto, ou até de que haja o maior número de mulheres a trabalhar como arquiteto do que de homens, mas enfim, mas eu creio que será sempre uma relação de equilíbrio. Outro aspecto que também este slide indica, que eu acho que é relativamente interessante, é arquitetos com menos de 40 anos. Ou seja, se a profissão é uma profissão, assim como eu, de homens mais velhos, mais maduros, ou se é uma profissão jovem. E estes números são muito interessantes comparar a Europa com Portugal. Portanto, com menos de 40 anos, em 2012, a Europa tinha 40% de arquitetos com menos de 40 anos. E em 2022 passou a só ter 32% de arquitetos com menos de 40 anos. Repara, ou seja, nós europeus estamos a envelhecer em termos de arquitetura. E no caso português, este dado é incrível, que em 2012 quase 70% dos arquitetos em Portugal tinham menos de 40 anos. Eram 67%. Obviamente que 2012 para 2000, eu estou neste número, eu passei de estar nos 67 para em 2022 já estar dentro dos 51, ou seja, já estar fora desse número, porque já passei os 40 anos. Em 2012 ainda estava no limite dos 40 anos, ainda contava para os 67%, o que significa que a minha geração toda passou e, portanto, já temos... Mas, no entanto, metade dos arquitetos em Portugal têm menos de 40 anos, que nós em Portugal brincamos a dizer que é como os agricultores, que sempre que se é menos de 40 anos, considera-se que é um jovem agricultor, portanto, com menos de 40 anos ainda é um jovem arquiteto, segundo aquilo que são os dados oficiais. E, portanto, isto dá um interessante enquadramento. Depois, este número não é tão interessante. Nós, na verdade, em termos de remuneração, vocês estão ali a ver abaixo de nós, só temos a Roménia, e, portanto, está o escalonamento dos ganhos por ano. Isto são números
a fonte é do Conselho dos Arquitetos Europeus, que faz um relatório 2 em 2 anos. Nós temos uma remuneração, aquela linha vermelha é a média da europeia. Portanto, em Portugal, os arquitetos ganham menos que a média. Isso não acontece com os médicos nem com outros. Isso é porque nós temos muitos arquitetos, temos um rácio muito elevado e, portanto, há alguns problemas estruturais nesse aspecto e um dos nossos maiores problemas é a remuneração. Para vocês terem ideia, se vocês fizerem as contas dos 6 vezes o salário mínimo, que eu creio que corresponde ao piso zero, ao piso zero aqui no Brasil, e eu creio que o salário de referência em Portugal pode ser inferior àquele que é praticado pelas referências dos 6 vezes o salário mínimo que aqui se utiliza. Bom, qual é que é o contexto? Agora, isto é a parte dos arquitetos. Agora, como é que os arquitetos olham para o contexto social e político? Como é que nós estamos a olhar para a sociedade lá em Portugal? Enfim, também no mundo. O primeiro problema é o da habitação. Nós temos aí, eu estou hoje acompanhado aqui do Rui Florentino, que é também da minha direção. Ele está responsável por este projeto de Habitar Portugal, que é uma exposição também sobre o contexto da arquitetura portuguesa, que vai ser em breve. E nós temos uma grande carência de habitação em Portugal, na Europa toda, mas em Portugal também está grave. Nós necessitávamos assim de urgência de 150 mil fogos de imediato. Isto está a afetar pelo menos 5 a 10% da população. Significa que há 5 a 10% da população que estão a viver bastante abaixo, ou significativamente abaixo, das condições dignas de habitação. Depois temos outra característica, eu sei que depois, atenção, não estou aqui a fazer comparação depois com os casos do Brasil, mas no caso europeu isto é um contexto preocupante. Na questão da habitação pública também há uma matéria aqui interessante, que é, nós somos dos países que têm habitação pública, estamos a falar habitação social ou acessível, habitação de certa maneira financiada pelo Estado. Nós temos apenas 2% do nosso parque de habitação é financiado pelo Estado, quer dizer que a maior parte é propriedade pública, quase 70% dos portugueses têm casa própria, são donos da sua própria casa, e depois só 25% é que estão em arrendamento, portanto que é um caso. E da habitação social, que geralmente está nas prefeituras, em alguns casos no Governo Central, é só 2% de todo o parque habitacional. A Europa, a média europeia dos países é entre 8 a 10. Isto é importante porque ajuda muito a regular o mercado quando a habitação pública acontece. Para vocês terem ideia, Amsterdão, Viena, etc., tem pelo menos 25 a 30% de habitação pública nas suas cidades. Quando digo habitação pública, não tem que ser necessariamente social, mas pelo menos regulada, ou com preços tabulados, ou algum controle de rendas. Nós temos esse problema que está a ser muito discutido. Depois temos um novo paradigma, que é o da construção. Toda a gente está cada vez a caminhar mais para discutir as questões da pré-fabricação e da modularidade e da boa articulação com a indústria. Há muita falta de mão de obra e então há muita procura de sistemas ready-made, ou seja, que já estejam prontos, e isso é uma mudança de funcionamento da própria forma de fazer arquitetura. E acho que já falo disso aqui um bocadinho. Depois temos o problema do urbanismo e do ordenamento, do planejamento, como vocês aqui referem. Qual é o problema? Temos um atraso sistémico no planejamento. E qual é o problema do planejamento? Também tenho aqui a acompanhar na sessão o presidente dos arquitetos paisagistas. Nós em Portugal dividimos entre são os arquitetos e os arquitetos paisagistas, e o Carlos Correia Dias está ali, que também trabalha, nós temos uma grande proximidade. E na questão do urbanismo e do ordenamento, acho que posso falar em nome dos dois, temos um atraso sistémico. E porquê? Porque não é um assunto muito atrativo politicamente, só quando dá grandes problemas. Só quando há grandes problemas, grandes acidentes, grandes incêndios, grandes inundações, lá vem que falta o urbanismo, passa nas notícias e volta ao urbanismo a ficar outra vez para o segundo plano. E, portanto, nós também em Portugal temos nos batido muito por isso, talvez aí num nível inferior àquilo que será outras referências europeias. E depois na mobilidade, ou seja, Portugal tem investido muito em novas estratégias de mobilidade, mas a verdade é que os números o que estão a indicar, apesar de haver melhorias, não podemos dizer que não há melhorias, as cidades estão-se a transformar, temos mais modos suaves, mais modos ativos, há grandes investimentos, mas a verdade é que continuamos a ter os mesmos números de rácio de aquilo que a gente chama em inglês o share modal, que é o número de pessoas a andar em transporte individual de carro, continua a ser o mesmo em percentagem. Então a gente está a investir tanto, está a gastar tanto, está a tentar implementar tantas políticas e continuamos a ter o mesmo número de carros, com os mesmos índices de poluição ou superiores, com o constrangimento e com os problemas de habitação. As pessoas moram fora da cidade, moram fora do centro da cidade, fazem cada vez mais viagens pendulares
e gastam 2, 3, 4 horas por dia para viver nas suas próprias cidades. Isso tira muita qualidade de vida àquilo que é a nossa população. Depois vou passar isto muito rapidamente sobre o ensino e investigação, se vocês quiserem depois poderem falar melhor. Nós temos quase 20 escolas. Os nossos cursos têm dois níveis, vamos chamar primeiro, segundo e terceiro ciclo. O primeiro ciclo é um ciclo de 3 anos, mas que não permite ser arquiteto pleno. Nós precisamos do segundo ciclo, que é o mestrado integrado, e só com o mestrado integrado é que podemos exercer a profissão. O terceiro ciclo é o doutorado, é o doutoramento. Eu já fiz os 3 ciclos, e temos tido um aumento muito grande. O que é muito interessante relativamente ao terceiro ciclo? Tem muitos brasileiros a recorrerem ao terceiro ciclo, nomeadamente de segundos e terceiros ciclos de doutoramento. Já estão aqui a levantar o dedo, eu, por exemplo, não é? Então, o terceiro ciclo em Portugal, e nós recebemos, acho que tratamos muito bem os alunos, e mais, os alunos brasileiros que vêm fazer investigação em Portugal, também geralmente demonstram muita qualidade, o que é muito interessante. E entram cerca de 1.200 a 1.500 novos alunos todos os anos. Estão a ver que a gente tem sempre uma fornada, não é? de novos potenciais alunos. Eu espero não me estar a distrair muito no tempo, que isto depois piora, passo completamente a hora. Vou tentar ser mais rápido. E depois temos uma coisa que é muito interessante, se vocês forem visitar a Portugal, nós temos boas instituições culturais ligadas à arquitetura, especificamente ligadas à arquitetura, dedicadas às exposições, aos arquivos e, portanto, ao trabalho de divulgação da arquitetura. Aqui estão a maior parte delas, acho que vale a pena: Casa da Arquitetura, Fundação de Serralves, Fundação Gulbenkian, Trienal de Lisboa, Fundação Marques da Silva, o CCB, existe uma associação, a Docomomo, enfim. Temos várias, a maior parte delas localizadas no Porto, em Lisboa. Portanto, quais é que são os problemas estruturais da profissão com impacto na arquitetura? Um certo espartilho europeu. A Europa, neste momento, com as regras da concorrência, não sabe bem ao que quer. Eu demoraria muito tempo a explicar isso, mas, na verdade, a Europa não está harmonizada. Eu, se quiser trabalhar na Alemanha, encontro imensas dificuldades, apesar de eu ter qualidade e conhecimentos para trabalhar lá. Porquê? Porque a forma de construção dos projetos alemães é completamente da Espanha, da de Portugal, e nós estamos a trabalhar, eu estou um dos líderes desse grupo de trabalho no Conselho dos Arquitetos Europeus, para aquilo que a gente chama a harmonização dos processos. Depois temos um elevado rácio de arquitetos por habitante. Nós acompanhamos que o caso com Espanha, dentro do mais elevado rácio, creio que é 30 por 1000, portanto, para vocês terem ideia, é enormíssimo. Nós temos 30 mil arquitetos em Portugal, portanto, para um rácio de uma população de 11 milhões. Temos uma baixa remuneração das profissões liberais, temos muita burocracia, o sistema interno de elevada burocracia, e depois temos outro problema, que não sei se acontece aqui, mas eu acho que também acontece muito na Europa, e em Portugal bastante, que é pouca coesão nos arquitetos europeus. E porquê que eu digo pouca coesão? A gente reclama pouco, entre nós reclamamos muito. Se alguém ganhou um concurso, o outro concorreu e diz: o meu era melhor. Eu é que devia ter ganho. Mas depois, quando são matérias mais estruturais, os arquitetos dificilmente fazem greve, dificilmente se juntam para defender causas comuns, dificilmente conseguem liderar os grandes debates públicos, porque infelizmente existe essa pouca coesão. É uma profissão liberal e tem essas características. Não creio que seja só na Europa, mas na Europa nota-se bastante. E depois temos uma força económica reduzida. Vejam bem o número que eu vos vou dar. 80% dos arquitetos europeus, 80%, ou quase 80%, trabalham em empresas de arquitetura, ateliês, escritórios, que têm menos de 10 trabalhadores. Nós não somos PMEs, não somos pequenas e médias empresas. Nós somos microempresas. E toda a Europa trabalha em microempresas. Portanto, aqueles que têm muitos arquitetos são a minoria. Se nós formos ver o mercado americano, é o contrário. Só 30% é que trabalha em microempresas de arquitetura. E isto, atenção, tem virtudes na liberdade, no que a gente quer fazer, mas no bolso também acaba por ter essa consequência depois no restante. Ora bem, o que é que nós fizemos relativamente a isto e para uma maior participação pública? Nós já tenho que acabar, dá-me 2 minutos, só apresentar estes 3 slides. Nós apresentamos um documento que é a Arquitetura como Solução. Tivemos 2 eleições consecutivas em Portugal e nestes discutimos 4 temas e dissemos aos programas políticos de todos os partidos: vocês têm que olhar para a arquitetura como solução. Os
os problemas do urbanismo, da habitação, e olhar a arquitetura e ir para esse debate político. Nesses, essencialmente, falamos daquilo que são os grandes investimentos. Portugal está a fazer um grande aeroporto e está a fazer as linhas de alta velocidade para ligar à Europa, e aquele é o quadro síntese de todas as propostas que nós fizemos, políticas, que apresentamos um a um aos partidos com representação parlamentar para o fazer. E para acabar, para gastar o meu último minuto, e porque vim cá, não podia deixar de falar da relação na Ordem dos Arquitetos entre Portugal e o Brasil. Primeiro lugar, já tinha dito isso, os segundos e os terceiros ciclos, os mestrados e os doutoramentos têm muita procura de profissionais do Brasil. E isso as escolas portuguesas vêm com muita vantagem, vêm com muitos olhos. Mas cada vez mais nós estamos a ter arquitetos a entrar logo no primeiro ano do curso para se formarem arquitetos, provavelmente muitos imigrantes, eu próprio tenho muitos alunos. Temos também no exercício profissional cada vez o maior número de imigrantes brasileiros a viver e a trabalhar em Portugal. Entraram cerca de 200 novos arquitetos nos últimos ano e meio em Portugal inscritos na Ordem dos Arquitetos. Portanto, isso provém de um acordo que foi feito em atuação nos últimos 10 anos com o CAU, e, portanto, neste momento os arquitetos brasileiros representam 10% das entradas dos arquitetos anuais que estão em Portugal. Vêm ganhar pouco, porque nós temos níveis remuneratórios baixos, mas a verdade é que têm vindo. Ao contrário, não acontece, ou seja, temos poucos arquitetos portugueses, estou mesmo quase a acabar. Temos poucos arquitetos portugueses a trabalhar cá. Estava aí um ou outro que ainda que estava aqui presente. E nós estamos com o CAU também a trabalhar para renovar esse acordo no sentido de o melhorar. O que é que, e este é o último slide, porque eu vou acabar por aqui, quais é que são, na nossa opinião, aquilo mais importante que nós podemos dizer para o futuro? Nós, Portugal, temos 2 Pritzkers, e o Brasil também tem 2 Pritzkers, não é? Temos o Paulo Mendes da Rocha, temos o Oscar Niemeyer, mas também temos o Lúcio Costa, temos o Burlo Max, temos tantos, até temos mulheres no caso, e temos também grandes arquitetos portugueses que foram premiados. Estamos em risco de que esta geração perca continuidade e que tanto uma arquitetura como outra, ou seja, que tanto um país como o outro perca isso. A língua portuguesa é o que nos une. Onde é que está aqui o problema? Provavelmente na crítica da arquitetura, nós temos que juntar esforços entre todos os países de língua portuguesa para melhorar os critérios de crítica, portanto, de crítica e desenvolvimento de crítica, para marcar em termos de conceito no mundo aquilo que são alguns dos nossos valores que se podem espelhar para isso. E, portanto, essa junção de esforços é muito importante. Eu pus aqui uma imagem, por exemplo, do Jaime Lerner. Temos poucos políticos arquitetos intervenientes no mundo público. Em Portugal também temos poucos políticos arquitetos. E, portanto, isso dificulta as ferramentas do que nós trabalhamos e dificulta aquilo que é os caminhos do futuro para que nós possamos ter agora essa agregação. O desafio que eu faço, obviamente, e fecho que já não tenho tempo para mais, é que Portugal e o Brasil, a partir desta raiz e a partir da arquitetura, também encontrem soluções para ter um papel muito mais importante no mundo, porque a arquitetura portuguesa é muito boa, de muita qualidade e de grande visibilidade, mas a arquitetura brasileira não nos fica nada atrás, se calhar pelo contrário. Muito obrigado a todos.